Edemilson, dos pastores aqui da IBB. Estou aqui no Bacaxiri há 26 anos, casado com a Angélica há 21, conheci ela no Ministério Infantil aqui da igreja, pai da Fernandinha com 19, o Nicolas com 16, e Deus tem me dado o privilégio de servir ao Senhor aqui, e o privilégio de caminhar junto com o pastor Edinaldo, com a Andressa, junto com essa equipe linda do CR. O CR tem sido uma ferramenta nas mãos de Deus, que Deus tem usado para restaurar muitas vidas, muitas pessoas. E por que nós precisamos de restauração? Alguém aqui não precisa de restauração? Levanta a mão. Eu achei que se alguém levantasse a mão, daí eu ia ter certeza que tinha algo para restaurar agora. Que era... Todos nós. Por que nós precisamos de restauração? Porque desde o nosso nascimento até a nossa trajetória até aqui, não tem como passar pela vida sem ter momentos ruins, momentos de desafios, momentos que geram traumas, marcas que têm a capacidade de nos paralisar, de impedir que nós vivamos integralmente a vida integral que o Senhor prometeu para nós. Mas antes de dar continuidade, deixa eu dar um alô aqui para quem está aqui pela internet, né? Eu fui orientado e eu estava esquecendo aí. Queridos, sejam bem-vindos aí. Espero que Deus fale ao teu coração através desse tema que nós vamos conversar hoje. Que Deus abençoe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto da paternidade divina no processo de restauração. Quem não é do CR, talvez, não sei se você percebeu, mas quem é do CR? Vamos lá. Quando eu me apresento, o que eu falo? Aqui é o fulano. Filho amado de Deus. Filha amada de Deus. Por quê? Por que nós já começamos a falar sobre filho amado, filha amada? Será que isso tem alguma relevância? Será que quando nós pensamos na paternidade, isso é importante ou não é? Nós queremos conversar um pouco sobre isso. Eu quero começar com uma história. Eu conheci uma jovem. Não era uma jovem, já era uma jovem senhora. Antes, algum tempo atrás, eu ia falar, é uma senhora. Mas como agora eu estou mais ou menos na idade dela, então eu falo assim, é uma jovem senhora. Uma jovem senhora de 50 anos. E aí, ela compartilhando assim, sabe aquela pessoa que se apresenta triste, um semblante caído, com uma aparência sofrida. Ela tinha 50 anos, mas tinha uma aparência de ser muito mais velha. E aí, no ambiente pastoral, eu comecei a conversar com aquela senhora. E ela compartilhou um pouco a história dela. E a história dela era mais ou menos assim. Ela nasceu, o pai dela era o herói dela. O pai dela era militar e ela era a princesinha do papai. Ela chegava, ela tirava as botas do pai. Só que daí o pai era militar. O que militar normalmente faz? Tem as operações militares. Aí o pai ia ficar uma semana fora, 2 semanas fora. Eu ia para uma operação militar. Daí vinha, ficava uma semana em casa, daqui a pouco mais uma semana fora, outra semana fora. E assim foi indo. E ela foi... com 8 anos para 9 anos de idade, ela estava. E de repente ela vê uma discussão entre o pai e a mãe, e o pai pega a mala e sai de casa. E aí ela não entende, de repente passa o tempo, aí chega o aniversário dela, ela coloca uma cadeirinha e fica na porta esperando o pai chegar, e o pai não chega. E ela chora, a mãe consola ela, mas daí vem o Natal. E ela pega a cadeirinha, coloca lá e o pai não chega para o Natal. E aí tem um ano novo e o pai não chega. Mas aí agora é o dia dos pais, o pai vai vir. E o pai não chega. Aí de repente ela não entende. E ela começa a passar os anos e o pai não chega. Quando ela estava para 12 para 13 anos, que ela tinha um pouco mais de entendimento, uma tia dela, no momento que ela estava lá na casa da tia, dormindo lá, e ela chorando, e ela lamentando que nunca mais tinha visto o pai, aquela tia fala para ela o que tinha acontecido. Falou, teu papai tinha 2 famílias.
E a sua mãe era a segunda família dele. E quando eles brigaram, ele voltou para a família. Aquilo ali marcou tanto o coração dela. E aí depois, com 18, 19 anos, ela vai atrás e ela encontra o pai. Mas não é a mesma coisa. E aquilo trouxe uma marca tão profunda no coração dela, que ela paralisou a vida dela. Porque ela teve uma marca negativa de alguém que foi escolhido por Deus para gerar aquela filha e para amá-la. Foi quem mais machucou o coração dela. E se nós fôssemos olhar aqui, a minha pergunta para você é: quando eu falo a palavra pai, o que vem à mente? O que você pensa quando tem essa palavra? Será que você pensa algo positivo? Meu pai foi uma bênção. Meu pai realmente foi um exemplo. Meu pai deixou memórias na minha vida. Ou de repente você pensa: nossa, meu pai me abandonou. Meu pai me rejeitou. Eu fui órfão de pai presente, que ele pensou tanto no trabalho, mas ele não tinha tempo para mim. Poxa, mas já passou tantos anos. Mas as marcas da paternidade é uma das mais importantes, que pode gerar tanto uma crença limitante, que impede você de prosperar emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, em todas as áreas. Ou ela pode ser aquela marca positiva que te impulsiona para prosperar em todas essas áreas também. Nós vamos conversar um pouco sobre isso e esse impacto da paternidade, porque quando nós olhamos a paternidade, ela influencia diretamente na nossa identidade. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, acho que dá para passar ali. Opa, eu passei aqui, ele passou lá, aqui. Como é que a paternidade terrena, ela influencia nas nossas vidas? Com relação à paternidade eterna. Porque quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós sabemos que Deus é Pai. Você já viu aquela história assim? Deus é pai, não é padrasto. Quem já ouviu isso? Olha aí, quase todo mundo, né? Mas tem muito padrasto que é mais pai do que o próprio pai biológico. Essa afirmação está errada. Porque, na verdade, quando nós olhamos a figura da paternidade de Deus, o primeiro ponto que nós precisamos entender, que Deus é pai. Mas a minha pergunta: Ele é pai de todos? De todas as pessoas? Quem acha que sim, levante a mão. Tá, tem uns 3 ou 4, 5 ou 6. Quem acha que não, levanta a mão. Ok. Será que Deus é pai de todas as pessoas? Qual que é o requisito da paternidade? Ser filho é. Fui adotado como filho, co-herdeiro com Jesus. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, um dos requisitos é ser co-herdeiro, ou seja, o pai deixa uma herança. E a herança que Deus nos deixou na sua palavra é a vida eterna. E o que nos gera a condição? Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então, é quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você acessa essa herança deixada pelo Pai. Por isso que João 1,12 fala que aqueles que creram e que o receberam, Deus deu direito de ser chamado filhos. Mas Deus é o Criador de todas as pessoas. Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Mas sabe, o que acontece que, como Deus é Pai, e Ele deseja que nós possamos entregar o nosso coração a Ele e acessar essa condição de filho, uma das áreas que mais somos atacados na nossa sociedade é a paternidade. Por isso que você vai ver tantas famílias sendo destruídas e pai abandonando e rejeitando seus filhos. Porque
Deus, Ele nos criou com uma identidade genuína. E essa identidade é uma identidade que nos faz imagem e semelhança do Criador. Cada um de nós tem um propósito que é único, tem características que são únicas, e tem sonhos que Deus tem que é únicos para cada um de nós. Só que quando nós nascemos dentro de um ambiente onde tem um pai e uma mãe biológica. Certo? E eu não estou dizendo seu pai presente ou não, mas o contexto onde você foi criado, os pais normalmente, eles agem e a atitude deles distorce a sua identidade. Você já começa a ter a identidade distorcida ali. Quando o pai vem e te xinga, fala, você não vale nada, você não presta para nada, ele começa a colocar alguns sofismas na sua mente que começa a te escravizar. Um pai quando rejeita, um pai quando abandona, um pai quando ele não se faz presente, ele não valoriza você, isso vai gerando marcas. E ali começa uma distorção. E se nós formos olhar, tem outras distorções que além dos pais, nós temos a identidade distorcida também pelo ecossistema onde nós fomos criados. E ali nós estamos falando dos vizinhos, dos primos, da escola, aquele bullying que eu acho que não teve nenhum problema, mas de repente deixou uma marca no teu coração e você tem uma marca negativa no teu subconsciente, que você nem percebe que continua te escravizando. Nós temos algumas informações no consciente, no inconsciente e no subconsciente. E aí, além dessa marca dos pais, que distorce a identidade, do ecossistema que distorce a identidade, nós temos aquilo que eu crio como minha identidade. Sabe de uma coisa? Acho que meu pai tinha razão. Eu não vou dar nada nessa vida mesmo. Acho que meus pais tinham razão, eu sou burro mesmo. Acho que meus pais tinham razão, eu não presto para nada mesmo. E aí, eu começo a acreditar nisso. E eu não tenho como ter um resultado diferente, porque eu começo a acreditar numa mentira e eu vivo debaixo dessa mentira. Só que quando eu conheço quem é o meu pai, qual que é o meu papel, eu preciso voltar ao projeto original de Deus. A verdadeira identidade. Mas para voltar à minha verdadeira identidade, eu tenho que ressignificar a verdadeira paternidade. Porque a paternidade de Deus, quando ela está firme em mim, não tem quem me vença. Por isso que o processo de restauração, ele deve iniciar em restaurando a tua verdadeira visão de paternidade. Quem é um pai para você? Será que você vê Deus como um pai amoroso? Um Deus que não te abandonou quando você foi abusado, abusada? Um Deus que não estava distante quando você sofreu aquela situação de perda? Um Deus que é um pai que estava cuidando de você naquele momento tão dolorido na sua vida. Quando eu entendo isso, que eu ressignifico a verdadeira paternidade, todas as demais áreas da vida serão mais fáceis de ser restaurados. Agora, quando eu não restauro a verdadeira paternidade, eu fico escravo de uma limitação que eu mesmo coloquei. E aqui nós precisamos trabalhar algo que é muito importante. Tem algo chamado autogestão das emoções, autorresponsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo hoje. Eu não sou responsável pelo que meus pais fizeram, pelo que meu pai fez, minha mãe fez. Mas eu posso pegar aquilo que eles fizeram, ressignificar, e a partir de hoje, reconstruir uma visão saudável de paternidade, para viver todo o potencial que Deus colocou em mim. Então, quando eu olho, um pai terreno, ele pode distorcer a nossa identidade, como ele pode reafirmar a nossa identidade. Então, deixa eu fazer a pergunta de novo. Quando você lembra do seu pai, o que vem à mente? De repente, você está aqui hoje, e você tem uma visão muito difícil do seu pai. Talvez você ainda não perdoou seu pai, a sua mãe. Porque eu estou falando da paternidade, mas nós podemos falar dos pais. Embora a figura do pai é o que representa de uma forma mais intensa o que é
o Pai Celeste. As figuras paternas na natureza, na dimensão natural, reflete muito, influencia muito como nós vemos Deus como Pai eterno. Você já parou para pensar, não sei se você já teve uma penitenciária no Dia das Mães? Você vai no Dia das Mães, tem uma fila de mães lá para visitar os filhos. Agora você vai no Dia dos Pais, está vazio. Tem uns 2 ou 3. Por que será? Se você for olhar quem vai para a criminalidade, pessoas que se envolvem na drogadição, tantas coisas erradas, vai olhar a origem. É raro não ter um problema de paternidade. Então, o que impede você de ser restaurado? Você de experimentar a restauração? O que impede você de experimentar e se ressignificar na sua vida, no seu coração? Porque quando nós pensamos na condição de filho, e aquilo que eu falei, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sabe o que acontece? Quando você não ressignifica a sua visão de paternidade, é como se você tivesse na sua casa, seus pais tivessem uma pessoa que é funcionária, e esse funcionário mandasse em você, e governasse a sua vida. É você estar numa condição de herdeiro, que você tem acesso à herança, e você decide ficar lá, junto com, servindo os porcos lá no chiqueiro. Quando nós entendemos que nós temos acesso a uma herança, e acesso à herança é algo que, se nós pegarmos aqui dentro da sociedade brasileira, dentro das leis brasileiras, o que dá direito à herança? Você ser filho na certidão de nascimento. Você tem lá, fulano de tal, filho de fulano e ciclano. Se os pais falecem, aquele filho tem direito à herança. Se o filho já faleceu, os netos têm direito à herança. O quinhão da sua herança. Então, é uma herança natural que passa de pai para filho, que são herdeiros. Quando a palavra fala que nós somos filhos, então somos herdeiros, nós somos herdeiros do quê? Herdeiros daquilo que o Pai nos deixou. O Pai nos deixou acesso à eternidade, sim. Só que lá em João 10:10, quando Jesus veio, ele prometeu para nós o quê? Vida abundante. Quando eu tenho uma paternidade distorcida, eu não consigo experimentar uma vida abundante. E aí por isso que eu tenho uma vida limitada. Parece que a minha vida emocional está travada. Eu não consigo prosperar nos meus relacionamentos. Parece que esse vício, ele me escraviza. Eu não consigo liberar esse vício, porque a todo momento eu estou voltando nele. Certo? E de repente eu não consigo prosperar profissionalmente, porque a todo momento parece que alguma coisa acontece. E eu não percebo que o que está acontecendo no meu exterior, nas circunstâncias, é fruto daquilo que está aqui dentro. O que está dentro de mim, que continua travado, porque eu não deixei Deus restaurar a minha verdadeira visão de paternidade. Você assumir sua condição de filho é essencial para que você tenha acesso à herança. E a herança que Deus nos dá é muito mais do que simplesmente viver a eternidade. Sim, é importante demais, é o mais importante de tudo. Nós temos acesso à eternidade, mas nós vamos viver a eternidade hoje. Porque quando eu entendo que eu vivo a eternidade hoje, eu desfruto a todo momento. Eu vivo a todo momento buscando cada vez mais intimidade com o Pai. Como nós precisamos ter intimidade com o Pai. Eu sou pai de 2 filhos. Deus me deu o privilégio. E uma das coisas que eu tive algumas dificuldades com meu pai, e que foram superadas. Eu já conversei com meu pai, já liberei perdão para ele, já pedi perdão também. Foi muito difícil. Mas sabe, aí eu olhei para os meus filhos e a minha pergunta é: como é que eu posso ajudar os meus filhos
não ter a verdadeira identidade deles distorcida. Eu falei assim, ajudando eles a reafirmar quem eles verdadeiramente são. E acho que é algo que os meus filhos mais ouviram. Fala, você é precioso demais. Nicolas, você é bonitão, cara. Você é inteligente, você é empreendedor, você é fera. Mas eu acredito nisso mesmo e eu vejo isso no meu filho. Eu chego na Fernandinha, filha, você é preciosa demais. Você é preciosa demais, você é muito linda, você é muito inteligente, você é muito especial. Você merece o melhor desse mundo. Eles cresceram ouvindo isso. Pode vir qualquer pessoa dizer algo diferente para eles. Qualquer um. Mas a verdadeira identidade deles já está reafirmada por quem? Pelo Pai. Acabou. Mas sabe o que acontece? O nosso Pai eterno já reafirmou a nossa verdadeira identidade, só que você dá ouvido porque as pessoas falam. E você fica preocupado porque aquela pessoa falou que eu não tenho condições, que eu não vou conseguir. Para com isso. Você precisa acreditar naquilo que Deus já falou de você. Quando nós vamos lá no Salmo 139, fala que você foi criado desde o ventre da sua mãe com um propósito de forma especial e admirável. Quando nós entendemos que Deus nos ama e nos fez filhos únicos, não únicos com relação à irmandade, mas únicos de ser exclusivo. Não tem ninguém igual a mim, graças a Deus. Certo? Mas o que acontece? Nós somos filhos, nós temos acesso a uma herança e nós participamos da glória de Deus. Mas as marcas emocionais mais comuns são aquelas geradas na relação paterna. É o que mais é comum. Se você pegar 10 pessoas que vivem emocionalmente travadas, eu posso arriscar aqui 7 ou 8. A raiz do problema é a paternidade. Se eu perguntar aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas 70% de quem está aqui teve dificuldade com paternidade. E eu digo isso com muita segurança, baseado numa estatística por amostragem de gabinete pastoral. Você chega lá hoje, só vê hoje. Eu atendi 2 pessoas. A raiz do problema, paternidade. Porque o pai veio e abandonou, deixou a mãe sozinha, daí a mãe vai e distribui os filhos, e foi doideira. Então assim, se esse é um problema, qual que é a solução? Certo? Primeiro eu preciso dar nome aos problemas. Primeiro eu preciso enfrentar os problemas. E para mim enfrentar os problemas, eu preciso entender por que meu pai fez isso comigo. Por que meu pai me abandonou? Por que meu pai me rejeitou? Por que meu pai não estava nem aí para mim, só focou no trabalho? Por que meu pai me espancava a todo momento, batia em mim, fazia isso, fazia aquilo? Por que meu pai me marcou tanto negativamente? Por que meu pai adulterou tanto? Por que meu pai fez minha mãe sofrer tanto? Aí, quando você vai buscar a raiz do problema, você vai ver que o seu pai entregou para você aquilo que ele recebeu. Quando nós olhamos ali, a boca fala que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Quando eu entendo que normalmente os pais entregaram aquilo que eles receberam, é muito fácil ficar com vitimismo e falar assim, eu não prospero por causa do meu pai, eu não dou certo no casamento por causa do meu pai, eu não consigo fazer isso por causa... Seu pai entregou para você aquilo que ele tinha. Agora você pode ressignificar e entregar coisas diferentes para esse mundo. Você precisa enfrentar a restauração, dando nome para suas marcas, dando nome para aquilo que te aprisiona, dando nome para aquilo que trava a sua vida. E eu quero te desafiar a você olhar e falar assim, eu vou decidir ressignificar as marcas com meu pai, eu vou decidir ressignificar a visão de Deus como pai,
Porque a impressão que eu tenho é que Deus me abandonou. Não, Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou de lado. Deus é um pai que te ama, e quando você erra, Ele chora. Quando você acerta, Ele se alegra. O amor dele não muda. O amor de Deus não muda para nós. Mas nós, como filhos, podemos agradar mais ou menos o nosso pai. E assim com os meus filhos. Eu tenho lá Fernandinho, o Nicolas. O que eles fazem não vai mudar o meu amor por eles. Eu entrego minha vida por eles com facilidade. Agora, claro que se eles fazem algo que agrada meu coração, eu fico mais feliz. Se eles fazem algo que desagrada meu coração, eu fico um pouco mais triste. Mas isso não tem a ver com amor. Então, como é que você tem vivido a sua vida? Como é que você tem olhado para Deus como um pai, aonde eu busco intimidade com o pai? Você tem intimidade com o pai? Quem aqui tem intimidade com o pai? Levanta a mão. Uau, menos de 50%. Mas eu falei, qual pai? Quem aqui tem intimidade com o Pai Celeste? Aumentou a estatística. Mas a minha pergunta é, tem mesmo? Qual que é o requisito da intimidade? Você consegue ter intimidade? Oi, tudo bem? Legal, hein? O Flamengo ganhou mais uma. Beleza, hein? Puxa, mas o Flamengo mais uma. Puxa, tá difícil derrubar o Flamengo. Isso gera intimidade? Queridos, intimidade é uma conexão de coração. Intimidade, você precisa ter tempo de qualidade. Intimidade, você precisa conectar o coração com aquele que você, só de olhar, você já percebe que é um coração conectado. Hoje tem muitos pais que não têm intimidade com os filhos. Tem somente uma interação, de vez em quando a gente almoça junto, janta junto, vai para o shopping junto, faz até uma viagem junto. Vai para a praia, mas os filhos estão lá no quarto, o pai está aqui, aí eles vão para a praia, o filho vai lá para a água, eu fico aqui no guarda-sol. E aí terminou o tempo de praia, eu volto para casa e não sei o que e tal. O máximo que vai fazer, vai lá comprar um pós-sol para passar lá porque se queimou. E está tudo certo. Isso não é intimidade, isso é interação. O que gera intimidade tem que ter intencionalidade no relacionamento. Eu conheço o coração da minha filha, eu conheço o coração do meu filho. Só que eu, como pai, decidi ter tempo de qualidade com eles desde quando eu tinha 2 aninhos. 1 aninho e meio, 2 aninhos. Eu lembro que uma das primeiras saídas com a minha filha, ela nem falava ainda. E ela estudava lá no Dom Bosco. Ela estudava junto com o PP. E aí o que acontece? E aí ela chegou, e aí filha, como é que foi lá e tal? Saí para fazer um lanche com ela e conversar. E ela fala assim, papai, teve uma musiquinha lá. Que musiquinha? Não sei o que tal, sapa de calcinha e sapo de cueca. Ela não falava direito, falei, o quê? Calma aí, repete. Sapa de calcinha e sapo de cueca. Falei, opa, bati lá na escola. Que negócio é esse? Chamaram a professora? Não, aqui não foi. Mas não foi. Como não foi? É minha filha. Foi, e aí vai para lá, vai para cá. Aí, de repente, vem auxiliar da professora, chorando. Era uma musiquinha tão inocente. Ela cantou a musiquinha inteira para mim. Eu olhando ela cantando a musiquinha inteira. Mas naquele momento, eu tive uma convicção no meu coração. Eu preciso estar próximo dos meus filhos. Eu preciso desenvolver intimidade com eles. E desde aquele tempo, eu tenho uma regularidade com os meus filhos. De sair separadamente. Não é junto não, é separado. A minha filha, antes de começar a namorar, eu já sabia o coração dela, sabia por quem que ela estava orando. Depois que ela começou a namorar, que nós sentamos com o menino, com os pais dele, autorizamos a namorar, ele pediu ela oficialmente namoro. Depois disso, eu fui buscar ela, perguntei sobre o primeiro beijo, ela contou.
tranquilo. Meu filho tem 16 anos, ele vai começar a namorar com 18, vai fazer 17 agora, até o final do ano que vem, de repente vai, né? Mas eu tenho falado sobre pornografia, sobre masturbação. Eu tenho falado sobre várias coisas. Por quê? Nosso coração está conectado, é intimidade. Só que eu olho para minha filha, eu sei se ela está bem ou não está. Eu olho para o meu filho, eu sei se ele está bem ou não está. E eu tenho intimidade com a minha esposa também. E eu saio com ela direto, e nós dois para namorar mesmo, para estar com o coração conectado. Sabe o que acontece? Isso é intimidade. Se você fala assim, eu tenho intimidade com o pai, quanto tempo você investe com o pai? Porque se você não investe em tempo intencional na presença do pai, você tem interação somente, não intimidade. E por isso que de repente você não consegue estar se sentindo filho e filha amada, porque você não conhece o amor dele pleno pela sua vida. Então, muitas vezes nós não nos deixamos se entregar para um relacionamento profundo com o pai, porque nós tivemos um pai terreno que te rejeitou e abandonou, e você acha que Deus vai te abandonar e te rejeitar. Por isso que é tão importante nós ressignificarmos a nossa visão de paternidade, porque o nosso Deus nunca nos abandona. Ele nunca nos rejeita. E quando nós entendemos isso, e aí nós vamos para esse momento onde preciso identificar o problema. Qual que é o problema? Eu tenho uma visão distorcida de paternidade. Meu pai fez isso, fez aquilo, tal, e eu não consigo me relacionar intimamente com o pai terreno, na dimensão vertical, porque eu tenho uma visão distorcida de paternidade que foi construída na dimensão horizontal. E para isso, eu preciso enfrentar para restaurar. Eu preciso dar nomes para restaurar. Aquela senhora que eu abri essa palestra falando sobre ela, foi muito interessante. Porque eu desafiei ela a passar por um processo de restauração. E ela restaurou. Ela liberou perdão para o pai. Ela até encontrou o pai, ela encontrou o pai. Mas sabe o que aconteceu? O pai já é bem idoso. Ela rejuvenesceu. Eu encontrei aquela mulher uns 6, 8 meses depois, ela estava mais jovem. Porque a partir do momento que você libera o perdão, a partir do momento que você ressignifica, que você entende que o Pai eterno, Ele supre o vazio do nosso coração. O Pai terreno, Ele pode reafirmar. De repente, seu pai nem está mais aqui, mas ele deixou marcas. Você pode colocar diante do Pai eterno e dizendo, eu quero liberar perdão para o meu pai. Mas você precisa enfrentar e ressignificar. E você precisa olhar na sua condição como pai, como mãe, quais marcas você tem deixado no coração dos seus filhos? Certo? E quando nós entendemos que precisamos dar nomes e enfrentar, e aí nós vamos ver como nós precisamos restaurar isso. Primeiro é reconhecer a paternidade perfeita de Deus. Deus não brinca de ser pai. Ele é pai. Ele é pai amoroso. Ele é um pai que nos ama. Ele é um pai que sonhou com você. Ah, como é bom ser amado pelo pai. Eu me converti aos 23 anos. Eu tinha marcas profundas. Eu tinha uma dificuldade. Eu rejeitei ser filho desse pai eterno e amoroso dos meus 14 aos 23 anos. Porque eu achava que o meu pai celeste era semelhante ao meu pai terreno. Só que o meu pai terreno, ele não era perfeito. E não é perfeito, como eu também não sou. Só que o meu pai terreno não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Eu consigo entregar para os meus filhos algo diferente, porque Deus restaurou a minha vida e me deu a presença dele para restaurar, para que eu pudesse transbordar algo diferente do que eu recebi. Meu pai não teve isso. E eu não culpo meu pai. Eu não tenho ingerência sobre o que meu pai fez, mas eu tenho ingerência sobre o que eu faço com o que ele fez. Uau, isso é libertador. Eu decido viver como filho amado. Então, primeiro, reconheça a paternidade perfeita de Deus. Deus é um pai perfeito. Isso quer dizer que eu não vou ter problema? Não, claro que eu vou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Mas a diferença é que muitas vezes o pai tem que disciplinar, para que os filhos aprendam. E assim o nosso Pai eterno, Ele disciplina quem? Ama. Reconhecer o Pai como um Pai perfeito não quer dizer que Ele vai fazer todas as suas vontades, mas quer dizer que Ele vai te carregar no colo, Ele vai sarar suas feridas, Ele vai cuidar de você. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, nós tínhamos uma disciplina em casa. A Angélica nunca conseguiu disciplinar nossos filhos assim. Então, o papel do disciplinador era o pai, né? E aí tinha um chinelinho de couro, carinhosamente chamado de carinhoso. Então, quando eles faziam uma arte, que é natural, a natureza pecaminosa, vão fazer arte. Então, vai lá, pega o carinhoso. Vinha lá o carinhoso, eu sempre chegava e falava assim, olha, você fez essa arte, você vai ser disciplinado com 3 chineladas, 4 chineladas. E aí eu tirava, eu nunca bati em cima de fralda, de calça, nada. Sempre tirava no bumbumzinho, aquele lugar fofinho feito para isso. Pá, pá, pá. Eles choravam e paravam de chorar no meu colo. Eu falava assim, eu amo você, meu filho. Eu amo você, minha filha. Eles saíam. E era sempre assim. Teve um dia que eu exagerei. Meu filho fez uma arte, chegou. Falei assim, você sabe o que você fez? Não sei, pai. Ah, não sabe? Acabou de fazer. Então, porque você fez a arte, são 3 ou 4 chineladas, porque você mentiu, mais 3 ou 4. A hora que eu falei, exagerei. E agora? Se eu dei a palavra, eu tenho que cumprir. Eu sei que eu disciplinei, e ele começou a chorar, e eu comecei a chorar junto. A hora que ele me vê chorando, ele para. E eu não conseguia parar de chorar, porque eu tinha exagerado. Pela primeira vez eu tinha espancado meu filho. E aquilo doeu muito no meu coração, mas eu pedi perdão a ele. Mas foi muito interessante, porque eles foram disciplinados quando pequenos. E quanto antes eu comecei a disciplinar, antes eu não precisei mais disciplinar. Porque eles aprenderam que as coisas certas têm consequências, as coisas erradas também. E às vezes é assim que Deus faz conosco. Deus nos permite algumas disciplinas para que nós aprendamos que um pai que ama, ele anda com amor e a justiça como 2 lados da mesma moeda. Se eu só amo sem a disciplina, ele se torna irresponsável. E se eu só disciplino sem amor, ele se torna tirania. Nosso Deus e nosso Pai é justo e amoroso. E eu preciso desenvolver um relacionamento íntimo com Ele e assumir minha posição de filho, de filha amada de Deus. Certo? E a partir do momento que eu reconheço a paternidade perfeita, eu preciso restaurar a minha verdadeira visão. Se você chegou aqui com uma visão de paternidade, eu quero desafiar você. Olha, eu estou arrepiado aqui. É tremendo, porque eu vivi isso. Restaure sua verdadeira visão de paternidade. A verdadeira paternidade não é aquilo que você viveu com o seu pai terreno, é aquilo que Deus prometeu, e Deus é fiel como pai. Restaure tua verdadeira visão de paternidade. Isso vai trazer liberdade para o teu coração. Isso vai fazer você prosperar. Isso vai fazer você viver a vida abundante que Ele prometeu. Você precisa, e por isso que o CR vem com uma ferramenta tremenda, para que você possa dar nomes às suas marcas e ressignificar todas elas. Quase que eu engasgo aqui. Você ressignifica. Eu já compartilhei em alguns sermões a minha história. Eu, até os 23 anos, tive uma vida virado no giraia, como dizia lá. Não sei que filme que é. Que filme que fala o giraia? Nem sei. Mas assim, eu era viciado em pornografia, masturbação, mentira, era um mentiroso. Fui coautor de um aborto, com 18 anos, 19 anos. Ou seja, um lixo. Bebia que não condenado. Era de tomar... E não era nem uma bebida boa ainda, era Lato Nobles. Pense num uísque ruim. Mas não tinha dinheiro para outra coisa. Mas eu era virado. Mas o que acontece? Deus me alcançou. E eu entreguei meu coração a Ele. E eu consegui ressignificar minha verdadeira visão de paternidade. E junto com isso veio a restauração de todas as áreas da minha vida. E por que eu falo sem medo disso? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Então aquilo que era as marcas negativas que Satanás tentou me escravizar na minha história, se tornou meu propósito de vida. E por isso que hoje eu trabalho com restauração. Por isso que hoje eu caminho vivendo restauração. Por quê? Eu poderia simplesmente me achar, caminhar com vitimismo, meu passado, ele é lá, está lá, e ele faz parte da minha história, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que eu ressignifico, eu como o meu passado com farinha, eu aplico uma nova vida, uma nova história. Vocês precisam viver uma vida plena, e somente se consegue viver uma vida, a plenitude de uma vida abundante, sendo restaurado, dando nome às suas marcas e ressignificando. E se marcas de paternidade deve ser o início, um cerne, porque você só vai conseguir restaurar as outras áreas, se você entender que Deus é realmente um Pai eterno, amoroso e justo na sua vida. Então, ressignifique a sua verdadeira, restaure a sua verdadeira visão de paternidade. E depois você precisa dar o primeiro passo. Por isso que o grande desafio é dar o primeiro passo. Fala assim, hoje eu decido iniciar um processo de restauração. Hoje eu decido acessar um novo tempo. Hoje eu decido ressignificar. E para isso nós temos um processo. Quando eu entendo o processo necessário da restauração, eu não fujo dele, eu enfrento. Sabe, tem pessoas que não querem mexer no passado. Acha que o tempo já sarou. Já viu essa história antes? O tempo sara. Mentira. Eu preciso enfrentar o meu passado. Dar nomes às marcas que eu carrego, para que haja esse restaurar. Por isso que, assim como a lagarta precisa passar pelo processo. O que acontece se no meio do caminho vem alguém lá e corta aquele casulo? A lagarta não vai ser nem lagarta e nem borboleta. Quando nós tentamos cortar caminho no processo de restauração, ou nós vamos ficar ainda mais machucados e vamos reafirmar, vai falar assim, viu? Falei que não ia dar nada. Certo? Então, o que nós precisamos é enfrentar o processo. Ou nós vamos reafirmar que não vai dar nada, ou nós vamos chegar e falar assim, olha, esse negócio de restauração é besteira, deixa eu cair no mundo e me afundar naquilo que eu sempre falaram que eu era e eu sou mesmo. Eu quero te dizer que independente das palavras malditas que falaram para você, independente das palavras mal usadas pelos seus pais, Deus te diz assim, você é filho amado, você é filha amada, venha porque eu tenho algo especial para você. Eu quero finalizar com um texto que reafirma algo, nós somos fruto do projeto de Deus, porque aquele que de antemão conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Se você se considera como filho, como filha, e tem Jesus como primogênito, isso é maravilhoso. Agora, se você não se vê dessa forma como filho amado, hoje eu quero desafiar você a sair daqui hoje com uma convicção: Deus te ama. Deus é um Pai que te ama, que te chama pelo nome, que sonhou com você e que Ele quer ajudar você a desenvolver todo o seu potencial como filho. Pare de dar desculpas. Sabe que a nossa cabeça conta historinhas. Vide quem pretende ir para a academia e nunca vai. Sempre tem aquela historinha, está muito frio, hoje não, ou as Olimpíadas estão aí. De repente eu vejo aqueles atletas, eu consigo fazer um exercício por osmose. Eu quero te dizer, as historinhas, elas precisam ser neutralizadas. Possivelmente, a hora que você se posicionar para restaurar a sua visão de paternidade e a sua história, vai vir historinhas tentando paralisar o teu processo. Não permita. Porque eu sou filho.
ninguém me tira essa condição, exceto eu mesmo. Se eu decidir não assumir minha posição de filho, eu vou viver influenciado pela opinião dos outros, pelo aquilo que a minha mente tenta colocar para me aprisionar e me escravizar. Eu quero finalizar orando com esse desafio para você. Decida viver a verdadeira condição de filho e de filha amada. Você pode fechar seus olhos? Quero orar pela sua vida. De repente você está aqui hoje e você precisa tomar uma decisão. E é o primeiro passo para que você experimente a verdadeira restauração em Cristo Jesus. De repente você está aqui no online também. Eu queria que você fechasse seus olhos aí também. Certo? Você colocasse diante do Senhor o teu coração. O nosso Deus é um Pai amoroso, que nos ama como filho amado, como filha amada. Independente do que seu pai terreno fez. Hoje, nesta noite, nesse momento, é o primeiro passo para você ressignificar as marcas negativas da sua visão distorcida de paternidade. Para que você restaure sua verdadeira visão paterna. E que você experimente o transbordar do amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Deus amado, muito obrigado. Eu quero louvar ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Nosso Pai eterno. Nosso Pai amoroso. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor sempre nos ouve. O Senhor nos conhece como filhos. Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite, se tem alguém que está aqui no online, não sei que momento que eles estão assistindo essa palestra, eu coloco diante do Senhor. Se tem alguém aqui que tem uma visão distorcida de paternidade, que neste momento seja um momento de se posicionar e ressignificar a visão paterna, que possamos ver homens e mulheres que se posicionam como filhos amados, filhas amadas do Senhor, que ninguém saia daqui hoje sem estar posicionado na condição de herdeiro, co-herdeiro do Senhor. Deus, que em nome de Jesus, eu continue falando a cada coração, que possamos ver pessoas prosperando, ressignificando das marcas que tentam aprisionar, e que possamos juntos viver como filhos e filhas restauradas para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos.